de Deus, graça e paz, estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro, veja bem onde pisa. Provérbios capítulo 14, versículo 8 está escrito: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Glória a Deus, sempre com uma palavra de orientação atualizada, de coisas para serem aplicadas nos dias atuais. Que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo abra os teus olhos, teus ouvidos, para que você possa, meu irmão, minha irmã, entender as orientações dos céus. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-lo aqui conosco. Você que ainda não é cadastrado no nosso canal, inscrito no nosso canal, se inscreva, meu irmão. Dê um joia nos nossos vídeos. Nós temos quase 300 mensagens à sua disposição para que você possa alimentar a tua alma em nome de Jesus. E compartilhe com seus contatos para que esta mesma alegria que esta palavra está causando a você possa também causar àqueles que você conhece em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Que coisa maravilhosa temos para esse dia. O prudente, eu estava lendo na internet e achei essa frase muito interessante, porque quando Salomão fala que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, o sábio ele não coloca os pés em qualquer lugar, ele não faz nada sem antes meditar e pensar no que está fazendo. Ele veja os pós e os contras, ele analisa o terreno. Por isso o tema do nosso encontro, veja bem onde pisa. Então, o prudente, ele vê bem onde está pisando. O insensato é o inexperiente e acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que se disserem para ele que uma pedra está chorando, ele acredita. Se disserem que algo que ele criou com as próprias mãos, modelou, botou lá um rosto, botou lá uma imagem e dizer que é um Deus, ele acredita. Mas o sábio, o prudente, é aquele que sabe onde pisa. Ele avalia. Calma aí, se eu criei esta coisa, se as minhas mãos modelaram isso, e se eu hoje estou chamando ele de Deus, ou ela de Deus, então eu sou o quê? Se eu a criei, se ela é uma criação minha e eu estou chamando ela de Deus, eu sou o quê? Então o sábio ele pensa, o prudente pensa, ele sabe onde ele pisa, ele percebe quando existe falcatruas, e Paulo vem nesse nosso encontro, o sábio Salomão, na verdade, vem nesse nosso encontro dar essas dicas, essas orientações. Temos também orientações de Paulo, por isso que eu citei o nome dele, porque Paulo também fala algo muito interessante. Paulo disse que, lá em Efésios capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, grava bem isso, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro. Então existe um grupo aí fora, não preocupado em levar você a conhecer Deus, não preocupado em levar você a ter uma intimidade com o Criador, com aquele que te deu vida, com aquele que te permite viver, acordar, respirar, e que tem um dia certo em que nós iremos partir. Eles não estão preocupados com isso, mas fala de uma artimanha e a facilidade com que eles conseguem levar as pessoas ao erro. Então o prudente, por isso que digo novamente o tema da mensagem, veja bem onde pisa. O prudente é aquele que analisa, é aquele que ouve a tudo e faz. O próprio Paulo fala sobre isso, que a gente deve analisar tudo e reter no coração somente o que é bom. Retenha só o que é bom. Mas precisamos analisar.
antes de reter. Porque quando você retém qualquer coisa que se diz, qualquer coisa que se faça, você corre o risco de estar caindo em erro, caindo em falcatruas, em artimanha que o homem inventa. Amém? Então, é necessário que você, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, não essa sabedoria terrena, demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto. Porque essa te levará a Deus, essa te levará a tomar decisões, atitudes dentro dos padrões bíblicos, dentro do que está escrito na palavra de Deus. Estava ouvindo ontem um pastor sábio, pregando sobre esse assunto, que as emoções do homem precisam estar alinhado com a palavra de Deus, ele precisa colocar as suas emoções nas mãos de Deus, porque senão ele comete erros. Ela o influencia quando somos dominados pela emoção sem a direção de Deus. Fazemos coisas no impulso, agimos de forma errada, não deixa de ser diferente do que estamos falando hoje. Precisamos ter a prudência, a sabedoria, para não agirmos dentro da vontade daqueles que Paulo chama de vento de doutrina, aqueles homens que pela sua astúcia induzem ao erro. Então precisamos estar atentos em relação a isso. Amém, meu irmão? Eu já falei isso aqui em outras mensagens e eu vou repetir. Você tem um fruto. E essa colocação não é minha, porque eu ouvi isso de um pregador. O fruto está lá. Você tem capacidade de pegar o fruto, assim como Eva. Ela viu o fruto no jardim. Mas nem tudo que você vê é para você pegar. Ela estava lá, fácil de pegar, muito fácil. Aí você foi lá e pegou o fruto. Eva foi lá e pegou o fruto e cometeu o erro da desobediência. E veio a catástrofe, todas aquelas consequências gravíssimas para toda a humanidade. Então, às vezes, tem algo tão fácil de você chegar e pegar e tocar. É fácil demais. Então, cuidado. Desconfie. Observe. Como disse a atitude do sábio, o prudente, em relação ao prudente, o prudente vê bem onde pisa. Então, veja bem o que você está fazendo. Vê bem onde você está colocando os pés. Veja bem se aquilo que você irá fazer está dentro dos padrões éticos cristãos. Ou se você não está caindo em artimanhas de homens que induzem o outro ao erro. Amém? Então isso é muito importante. Assim teremos uma igreja forte, um povo forte. Porque isso é sinal de fraqueza quando nós somos levados pela inexperiência e acreditamos em qualquer coisa que se diz, em qualquer coisa que se apresenta. É um tal de pula-pula no púlpito. Fizeram do púlpito uma bagunça. As pessoas estão subindo nos púlpitos, fazendo show, fazendo teatro, fazendo piadas pornográficas. Pasmem! Pasmem! Mas estão fazendo piada pornográfica nos púlpitos. Então, em nome de Jesus, seja prudente, veja bem onde pisa. Deus tem que estar sempre sendo louvado e glorificado em tudo que você vai fazer. Se o que você vai fazer está mexendo com o teu ego, querendo valorizar mais você do que Deus, foge disso, meu irmão. Não faça, que isso aí é artimanha. Se você está em algum lugar onde as pessoas falam, toca em mim, faça isso, sei o quê, tudo levando na direção daquele homem, tem algo errado, porque o nome do Senhor tem que ser sempre glorificado. É a Ele que tem que ser dado toda a adoração. Você pode pensar nisso com carinho, em nome de Jesus? Veja bem onde pisa. Salmo 119 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. O prudente, ele baseia todas as suas decisões na palavra.
Se não está na palavra, se não está de acordo com a palavra, uma decisão que você vai tomar, algo que você está fazendo, falando, se não está dentro dos padrões da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, então você tem que se afastar disso. Tem que se afastar. Hoje eu estou vendo muitos crentes se debandando para o lado das emoções, como, por exemplo, eu gostei de fulano, mas o fulano não é cristão. O fulano não confessa a mesma fé. Vai desviar esta mulher. Vai desviar este homem. Então, para que eu vou me meter em julgo desigual? Se não está de acordo com a palavra, é por isso que a palavra está aqui à sua disposição. A Bíblia Sagrada, o livro inspirado por Deus, está à tua disposição para você consultar. A Bíblia fala que você deve se afastar do julgo desigual. Se não está dentro dos padrões cristãos, se afasta. Amém? João 17:17, Jesus faz uma oração aos discípulos e no momento ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você veja, a palavra de Deus é a verdade. Tudo que você for fazer, tudo que você deseja, que almeja, não está dentro da palavra de Deus, tem que fugir. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus pede a Deus para que santifique os discípulos na verdade. Eu oro a Deus nesta hora para que você seja santificado, santificada na verdade, para que você não seja laço de artimanhas, para que você não caia no erro e não haja como um insensato, como eu disse no começo, é inexperiente e acredita em qualquer coisa. Pare de acreditar em qualquer coisa. Acredite na palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés, que é luz para os seus caminhos e que ela é a verdade, como disse Jesus. Efésios 4:14 está escrito, eu já falei, que devemos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Para que isso nunca mais aconteça na tua vida. Lucas 24:32 diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Está aí um sinal que eu quero compartilhar com você, para você saber se aquele lugar que você está convivendo, aquele lugar onde você está colocando seus pés, é um lugar seguro. É quando a palavra de Deus é ministrada e você sente arder o teu coração. Quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, quando Jesus explanava a palavra, antes dele partir, diz a palavra que quando ele partiu, ele dizia, não ardia o coração quando ele expunha a palavra. A palavra de Deus tem que fazer o teu coração arder. Você tem que sentir a presença do Altíssimo quando a palavra de Deus estiver sendo pregada. Tem que sair unção do altar. Tem que sair unção daqueles que falam contigo, meu irmão. Em nome de Jesus eu oro a Deus para que saia unção nesta hora da minha boca, da minha vida, para que alcance o teu coração e você, a partir de hoje, você vai ver bem aonde você está pisando. Amém? Não seja como um insensato, como eu disse, que é inexperiente e acredita em qualquer coisa. Que a palavra de Deus toque o teu coração e que você medite sobre isso e fique atento. Veja bem onde pisa. Quero orar por você. Senhor amado, eu oro para que o Senhor os ajude. Todos aqueles que estão me ouvindo, Deus, sejam orientados pelo teu Espírito, para que não coloque seus pés em falso, para que não pisem em lamaçais, para que não pisem em areias movediças, que ao invés de eles saírem, Pai, a areia movediça os puxa cada vez mais para baixo. Mas que o teu Espírito Santo possa esclarecer-los na verdade, na tua palavra que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, para que eles não se tornem pessoas inexperientes, que acreditem em qualquer coisa, mas que sejam pessoas sábias e prudentes e veja bem onde pisa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.